novamente, pessoal, beleza? Tudo certo? Maravilha! Vamos estudar um pouquinho mais sobre as questões atmosféricas. Vamos tratar agora de um assunto muito importante, dois fenômenos fundamentais, o El Niño e a Laninha. Tudo bem? Preparados para isso? Vamos aprender um pouquinho, vamos construir essa geografia, coisa tão importante. Lembrando, geografia salva vagas no vestibular, não é? Então vamos lá, pessoal. O fenômeno do El Niño, ou conhecido como oscilação sul, então podemos falar de El Niño, oscilação sul, por exemplo, ou simplesmente El Niño. Muito bem, esse fenômeno do El Niño, pessoal, ele acontece devido ao quê? Ao enfraquecimento dos ventos alísios. Né? Então, ventos alísios é sempre importante. Então, o enfraquecimento dos ventos alísios determina, então, a formação do fenômeno do El Niño. O fenômeno do El Niño é um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico na região equatorial, que está presente na zona climática intertropical. Muito bem. O aquecimento dessas águas estão presentes aonde? No litoral da América do Sul, ali, principalmente no litoral do Peru, por exemplo. Legal? Então o aquecimento dessas águas determina a formação do El Niño, que ocorre devido ao enfraquecimento dos ventos alísios. Beleza. Vamos lá para a gente entender o conceito dessa questão de El Niño, né? Lembra que o El Niño ele é cíclico. Então ele pode ter um aparecimento de 2 a 7 anos, por exemplo, legal? Tem a duração mais ou menos aí de 1 ano e meio, tá? E vamos lembrar um detalhe importante. Olha bem na figura. Tempo normal, legal? Vamos pegar então uma circulação normal. Circulação normal, o que acontece? Os ventos alísios deslocam de leste para oeste. Então, com isso, eles deslocam a água do Oceano Pacífico, que está junto ao litoral do Peru, litoral aqui da América do Sul, tá? Em direção à Ásia, em direção à Oceania. Então, conforme eles deslocam essa massa de água superficial, a concentração de água quente em direção à Ásia e Oceania, e a água fria fica aqui no litoral da América do Sul. Por que isso? Porque os ventos alísios empurram a água, tá? E tem um outro acontecimento, provoca uma circulação chamada ressurgência. A água vai em direção superficial, em direção à Ásia e Oceania, há um processo de afundamento, essa água então percorre o fundo do Oceano Pacífico e ela vai então surgir aonde? Aqui no litoral da América do Sul. Esse movimento da água chamamos de ressurgência. E essa água, por vir das profundezas do Oceano Pacífico, ela sobe extremamente fria aqui, alimentando a corrente marítima fria de Humboldt ou de Humboldt. Certo isso? Qual é a vantagem dessa corrente marítima fria? Ela traz fitoplâncton, importante para pescado nessa região. Isso é a formação normal. El Niño, observa a figura agora com o El Niño. O que nós estamos observando? Que o enfraquecimento dos ventos alísios, tá, deixa de empurrar essa água do litoral da América do Sul para a Ásia e para a Oceania. Então fica uma concentração de água quente no litoral da América do Sul, correto? Se não tem o deslocamento da água, não tem a formação da ressurgência. Então, ora, não tem essa água surgindo aqui no litoral da América do Sul para alimentar a corrente marítima fria de Humboldt, correto isso? Então, pronto, formou o El Niño, essa água aquecida junto ao litoral da América do Sul. Por quê? Tudo porque há o enfraquecimento dos ventos alísios e o fim da ressurgência. Muito bem, surgiu o El Niño, o que vai acontecer agora? O El Niño provoca um outro fator, pessoal. Ele provoca a bipartição da célula de Walker. Muito bem, então vamos lá. Observa a célula de Walker normal. A célula de Walker normal está o quê? O deslocamento dos ventos em direção à Ásia, tudo bem, nesse processo, sobe na Ásia, provoca muita chuva,
não é? Percorre as altas altitudes e desce aqui no litoral da América do Sul, provocando uma região de alta pressão seca. Então, quando tem o normal, não é? É muito seco aqui, por causa da Serra de Walker. Agora, observa com o El Niño. A Serra de Walker está bipartida, tá? Então, ela sobe ali no meio do Oceano Pacífico e ela forma duas ramificações. Uma em direção à Ásia, descendo lá, alta pressão seca, então para de chover naquela região da Ásia, adeus monções de verão, né, provoca seca na Oceania. E uma outra parte dela vem descer sobre a Amazônia e o Nordeste, provocando então uma alta pressão seca, por isso que diminui a chuva na Amazônia e provoca uma intensa seca no Nordeste. Então, a bipartição da célula de Walker. Outra coisa que você vai observar também, há um deslocamento de uma corrente de jato, jet stream, uma corrente de jato, que percorre aqui a América do Sul, do Pacífico em direção ao centro-sul do Brasil. Essa corrente de jato, ela acaba barrando a subida da massa polar atlântica em direção ao litoral nordestino, certo? Então, não chove também. Pelo contrário, o encontro do ar frio com esse ar quente sobre o centro-sul provoca o quê? Intensas chuvas no centro-sul. Olha que legal então o El Niño agora no Brasil. O que você percebeu? Que quando tem o fenômeno do El Niño, tem seca na Amazônia, seca no Nordeste e intensas chuvas no centro-sul. Lógico que ele provoca também problemas no mundo todo, né? Mas a ideia, Brasil. Muito bem, isso é o El Niño. Bom, vamos lá agora ao contrário, a Laninha. O que é o fenômeno da Laninha? Tá? É o resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, que está o quê? Na zona climática intertropical ou tropical. Tá? Olha, por que ocorre um resfriamento anormal das águas, tá? Aqui no litoral da América do Sul, litoral do Peru? Porque para ter Laninha, tá, há uma intensificação dos ventos alísios. Olha que interessante. Então, quando ocorre Laninha, o que acontece? Os ventos alísios intensificados empurram uma grande quantidade de água superficial do Oceano Pacífico em direção à Ásia e à Oceania, concentrando o quê? Água quente naquela região. Se o vento está mais forte e empurra a água com maior velocidade, então vou ter uma formação o quê? Mais intensa da ressurgência. Olha o esqueminha. Dá uma olhada, como a ressurgência ficou mais intensa agora, essa ressurgência mais intensa traz água fria em grande quantidade ao litoral da América do Sul e ao litoral do Peru, alimentando a corrente marítima fria de Humboldt. Ótimo para o pescado, por exemplo. Porém, o que acontece? Muita seca. Por que muita seca? Porque eu vou intensificar a célula de Walker. Ela sobe lá na região da Ásia Oceania, provoca muita chuva e desce aqui no litoral da América do Sul, alta pressão seca, não é? Intensificando justamente a seca nessa região. E o Brasil? Olha, a Amazônia e Nordeste voltam a ter chuvas e o Centro-Sul, tá, diminui a incidência de chuva, intensifica a massa polar atlântica, tá, que vai chegar seca nessa região, tudo bem? Então isso é a característica do fenômeno da Laninha. Laninha. O El Niño é o aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial, que provoca mudanças na circulação da atmosfera, causando fenômenos como secas e enchentes em várias partes do globo. Em anos normais, sem a presença do El Niño ou Laninha, as águas do Oceano Pacífico Equatorial Oeste são mais quentes do que junto à costa oeste da América do Sul, onde as águas do Pacífico são um pouco mais frias. A circulação do ar que sobe no Pacífico Equatorial Central e que vai para o leste em altos níveis da atmosfera e desce no Pacífico Leste, em conjunto com os ventos alísios em baixos níveis da atmosfera,
formam o que os meteorologistas chamam de célula de circulação de Walker. Como as águas do Oceano Pacífico Oeste são mais quentes, há mais evaporação e formam-se nuvens numa grande área. Em regiões em que o ar vem de altos níveis da troposfera para níveis mais baixos, raramente há formação de nuvens de chuva. Se próximo à superfície os ventos são de oeste para leste, em altos níveis ocorre o contrário, os ventos são de leste para oeste. Assim, o ar sobe no Oceano Pacífico Equatorial Central e Oeste e desce no Oceano Pacífico Leste, junto à costa oeste da América do Sul. Os ventos alísios junto à costa da América do Sul favorecem o afloramento de águas profundas do oceano, em um fenômeno chamado ressurgência. As águas mais frias têm mais oxigênio dissolvido e vêm carregadas de nutrientes e micro-organismos vindos de profundidades maiores. Isso faz com que a costa oeste da América do Sul seja uma das regiões mais piscosas do mundo, pois surge também uma cadeia alimentar. Pássaros se alimentam de peixes, que por sua vez se alimentam de micro-organismos e nutrientes daquela região. Em anos de El Niño, os ventos alísios enfraquecem. Com isso, todo o Oceano Pacífico Equatorial começa a aquecer, gerando evaporação e formando nuvens. Há um deslocamento da região com maior formação de nuvens, e a célula de Walker fica bipartida. Pode-se observar águas quentes em praticamente toda a extensão do Oceano Pacífico Equatorial. Em anos de El Niño, há uma mudança de posição do ramo ascendente da célula de Walker no Pacífico Equatorial, que se desloca para o Pacífico Equatorial Leste. Formam-se, então, dois ramos descendentes, um na região que compreende o Nordeste brasileiro e parte da Amazônia, e outro na região da Indonésia. O ar que desce dos altos níveis da troposfera inibe a formação de nuvens. Esta é uma das explicações para as secas que ocorrem na região da Indonésia, no norte e leste da Amazônia e no Nordeste brasileiro em anos de El Niño. Não é somente o El Niño que pode provocar seca na região nordeste do Brasil. O Oceano Atlântico tem papel fundamental no regime de chuvas da região. Porém, em anos de El Niño, em geral é observadas secas nessa região. O Laninha, que significa a menina em espanhol, é um fenômeno que se caracteriza por ser o oposto do El Niño. Ou seja, é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e pode ser chamado também de episódio frio, ou ainda El Viejo, ou o velho em espanhol. Com a evaporação e os movimentos ascendentes que geram nuvens de chuva, a célula de Walker em anos de Laninha fica mais alongada que o normal. Isso pois os ventos alísios estão mais intensos e as águas mais quentes ficam represadas mais a oeste que o normal. A região do nordeste do Oceano Índico, a oeste do Oceano Pacífico, passa a ter grande quantidade de chuva. No Pacífico Equatorial Central e Oriental, ocorrem os movimentos descendentes da célula de Walker, inibindo a formação de nuvens de chuva. Com os ventos alísios mais intensos, a ressurgência também irá aumentar no Pacífico Equatorial Oriental, emergindo mais nutrientes das profundezas do oceano e garantindo melhores resultados nas atividades pesqueiras. Em geral, os episódios de Laninha têm frequência de 2 a 7 anos, porém, têm ocorrido em menor quantidade que o El Niño durante as últimas décadas. Os episódios Laninha têm duração de aproximadamente 9 a 12 meses, e somente alguns episódios persistem por mais de 2 anos. Nos últimos anos, o CPTEC-INPE, através de seus boletins, vem monitorando as condições atmosféricas e oceânicas para alertar diversos órgãos públicos e privados da possibilidade de evolução de uma situação de El Niño ou Laninha. As previsões climáticas também são fundamentais para o planejamento e tomada de decisão por parte dos governos federal, estaduais e municipais, bem como da iniciativa privada e toda a sociedade. Beleza, pessoal? Grande abraço, até mais.